Olá pessoal, estamos aqui para mais uma oportunidade de estudarmos sobre sermão, esse curso que nós estamos desenvolvendo, que é como preparar sermão, e nós já estamos no módulo de número 3, já no segundo tópico deste módulo. O primeiro tópico nós estudamos os tipos de sermões, falamos sobre os sermões temático, textual e expositivo. E agora nesse segundo tópico ainda, dentro desse módulo de número 3, nós vamos conhecer as partes essenciais de um esboço. É o que nós trataremos a partir de agora. Quando nós falamos de partes essenciais de um esboço, lógico que nós estamos falando do esboço que nós construiremos, que nós faremos. Mas o que é esboçar? Esboçar é organizar as anotações do estudo, é colocar a informação em forma de resumo. Nós poderíamos dizer que nós construímos, em primeiro lugar, um esqueleto, e nós vamos aprender essa estrutura, esse esqueleto, nós vamos aprender agora, e depois nós vamos rechear, nós vamos colocar vida nesse esqueleto, que é o que nós, então, estaremos fazendo, esboçando, fazendo o nosso esboço, construindo o nosso esboço. Segundo o site conceito.di, um esboço é um pequeno apanhado que compreende frases e palavras-chave em vez de parágrafos extensos. Estes esboços são organizados de forma hierárquica, de modo a que as ideias fiquem ordenadas com maior clareza. O esboço permite planificar a redação de um ensaio na medida em que organiza as ideias que o autor pretende exprimir no seu texto. Então, o que nós queremos quando fazemos um esboço é simplificar. Se nós temos, de repente, 2, 3 páginas de conteúdo, nós vamos, através de uma forma resumida, pontuar esse conteúdo, colocando ali apenas algumas frases que vão servir de mecanismo de lembrança para a gente. Então, isso é esboçar. E essas frases, é lógico que elas precisam de ter uma ordem, elas precisam seguir também uma sequência para que a gente possa ter aquela noção de unidade, a gente precisa de ter aquela noção de coerência, coesão, a gente precisa entender que ela está numa sequência de começo, meio e fim. Percebemos que há uma progressão, então, deste esboço, ou deste esquema que nós elaboramos. Então, quando nós falamos de um esquema, eu trago aqui um esquema com todas as partes que nós consideramos essenciais de um esboço. Nós temos aqui, de uma forma básica, 3 pontos que são necessários a todo texto que desenvolvemos. Seja um parágrafo, nós precisamos de ter esta visão aqui, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, nós podemos dizer introdução é o começo, desenvolvimento é o meio ou o corpo e a conclusão o fim. Então, todo o esquema, todo sermão, todo esboço de sermão, ele precisa de ter essas 3 partes. E dentro destas partes, nós ainda
podemos expressar, nós podemos dizer, nós podemos dividir, essa seria a expressão, nós podemos dividir cada uma dessas partes aqui em outras partes. Por exemplo, dentro da introdução, né, enquanto falamos da introdução como um todo, nós teremos o título, o texto bíblico e o tema. Cabe aqui ainda dois outros itens que nós vamos falar deles mais separadamente, que é a frase de interrogação e a frase de transição, ou sentença de interrogação ou sentença de transição. Nós vamos ver sobre isso depois, que faz parte da introdução, e a frase ou oração de transição, ela faz parte do desenvolvimento, ela está no nosso esboço o tempo todo. Quando nós estamos tratando do desenvolvimento, então nós vamos ver que o desenvolvimento, nesse momento que desenvolvemos, nós dividimos esse desenvolvimento em partes, dividimos esse desenvolvimento em parágrafos, né? Esse corpo, nós facilitamos e desenvolvemos as nossas ideias, o nosso tema. E para isso nós dividimos. Normalmente, os sermões, eles devem ser divididos em no máximo três partes. É sugerido que se divida em no máximo 3 partes. Sermões com mais de 3 partes, 4 e até 6, fica mais difícil para o pregador desenvolver, dependendo do tempo que ele tem para entregar o sermão. Então nós sugerimos sempre ficar dentro desta média de 3 divisões e 3 subdivisões. Nesse esboço, nesse esqueleto, né, que nós temos um esqueleto de esboço, não é o esboço, nós temos apenas o esqueleto. Então, nesse esqueleto, inclusive, eu apresento três divisões. Aqui, ó, nós temos, então, aqui, ó, primeira divisão, segunda divisão, nós escrevemos com algarismos romanos, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. E para as subdivisões, aqui eu coloco apenas dois subitens, mas ele pode ir até 3 também, 3 subdivisões para cada divisão. Eu prefiro colocar 2 apenas aqui, para tentar já trabalhar a questão da limitação, né? A limitação. Então, é nesse momento aqui que nós desenvolvemos o nosso assunto. E, no item da conclusão, nós poderíamos dizer que ela ocorre de algumas maneiras. Nós podemos fazer uma reafirmação do tema, nós podemos fazer apelo e nós podemos fazer aplicação. Existe também uma forma de fazer a conclusão, que é utilizando de forma inteligente esses 3 pontos, reafirmando o tema, fazendo o apelo e fazendo a aplicação. Até porque a aplicação, como nós já vimos em aulas passadas, ela deve estar presente em todo o desenvolvimento do nosso sermão, em todo o desenvolvimento do nosso esboço. Mas existem aqueles pregadores que, ao invés de ir aplicando em cada divisão, eles deixam para fazer a aplicação toda, de todo o sermão, no final, na conclusão. Bom, a minha sugestão, coisa que eu já tenho aprendido, tem sido bom, tem dado certo, o ideal é a gente fazer aqui em cada divisão, trabalhar com aquela ideia de explicar o texto, aplicar o texto, né? Explicar o texto e aplicar o texto. Então nós podemos fazer isso aqui enquanto fazemos o desenvolvimento. Normalmente na introdução não, porque nós estamos mostrando o que nós vamos
falar, o que nós vamos fazer, mas a partir do momento que começamos a desenvolver o nosso assunto, precisamos também ir aplicando e fazendo aplicações para chamar a atenção e conduzir o nosso ouvinte, né, o nosso amado irmão, a uma reação, a tomar uma atitude diante daquilo que ele está recebendo e ouvindo.